Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô um pouquinho sumida aqui do canal, mas hoje eu trago para vocês um vídeo sobre divisão de números naturais. Vem comigo? Então, gente, vamos dar início à nossa aula, que é sobre divisão de números naturais. A primeira coisa, né? O que é divisão? Toda vez que nós temos a ideia de dividir, repartir, distribuir ou separar em partes iguais, nós utilizaremos a operação matemática chamada divisão. Então, bora para a nossa primeira situação, problema. Uma escola de educação fundamental tem como norma colocar o mesmo número de alunos em cada classe. Essa escola tem 243 alunos matriculados em 9 classes do 6º ano. A pergunta é o seguinte: quantos alunos há em cada classe? Então, o que pretende aqui? Pretende dividir esse número total de alunos, né, pela quantidade de turmas que tem aí nessa escola, que são 9 classes, ou seja, 9 turmas. Então, a ideia aqui é divisão. Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai utilizar, né, 243 dividido para 9. Então, bora lá. Vamos fazer essa divisão. Então, primeiro aqui, no dividendo, nós temos o número 243. Este número, a gente tem aqui, ó, unidade, dezena e centena, né? Dentro da chave, nós temos o 9, que só está na unidade. Então, a primeira coisa que a gente faz, ó, vamos olhar aqui o primeiro número, 2. Dá para dividir por 9? Não, porque ele é menor do que 9. Então, a gente vai pegar o 24. Então, a gente fala que vai baixar, né? A gente bota um tracinho na parte de cima aí para dizer, ó, nós agora iremos dividir 24 por 9. Então, na tabuada do 9, nós temos que 9 vezes 2 é igual a 18. 9 vezes 3 é igual a 27. 27 passa de 24. Então, a gente vai pegar um 9 vezes 2. Então, 9 vezes 2 dá 18. Para 24, resta quanto? Resta 6, né? Pode fazer a continha nos dedos, pode fazer a continha mentalmente, ou pode até mesmo diminuir aqui no cantinho, né? Fazer a subtração. Mas, ó, como eu disse, né? 9 vezes 2, 18. Para 24, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sobram 6. 6 o quê? 6 dezenas, né? Porque tá aqui na casinha da dezena. Então, quando a gente baixa aqui o 3 no lado, por isso que ele fica valendo agora 63, porque tinha baixado 6 dezenas, que vale 60, né? Então, baixou o 3, 63. Agora, nós iremos dividir o 63 por 9. Então, na tabuada do 9, novamente, vai recorrer para a tabuada, porque é uma explicação, é a operação inversa da divisão. Então, 9 vezes quanto que dá 63, ou menos do que 63? 9 vezes 7. 9 vezes 7 dá 63 certinho. Então, 63, para chegar no 63, resta nada. Resta 0. Ou seja, nós temos aqui uma divisão exata, quando o resto é igual a 0. Então, a gente tem aqui uma divisão exata. Ok, pessoal? Agora, muitos alunos têm dificuldade de fazer nesse método, né? E muitos alunos aprenderam pelo método longo e têm mais facilidade. Então, nós vamos fazer aqui no lado pelo método longo, para vocês entenderem aí o que foi feito aqui para quem ainda não compreendeu. Então, bora lá, ó. Mais uma vez aqui, né? O 2 não dá para dividir por 9, então a gente vai baixar aqui o 24. 24 dividido para 9. Então, como a gente viu, 9 vezes 2, né? 9 vezes 2 dá 18. Então, a gente bota o 18 aqui embaixo do 24 e diminui. Aquela conta que a gente tinha feito aqui mentalmente, ou utilizando os dedos, a gente coloca o 18 aqui embaixo do 24 para fazer essa subtração. Então, bora lá, ó. 4 não dá para tirar o 8, então a gente pega emprestado com 2, né? O 2 agora vai ficar valendo 1 e o 4 vai ficar valendo 14. 14 menos 8 dá
6. 1 menos 1 dá 0. Tá vendo? O mesmo 6 aqui que a gente contou mentalmente, a diferença, né? Do 18 para chegar em 24. Então, agora a gente baixa o 3, porque lembrando, esse 6 está na casinha da dezena, então vale 60. Então, a gente baixa o 3 aqui no lado do 6, agora a gente tem o 63 para dividir por 9, né? Que a gente já viu que 9 vezes 7 dá 63. Então, a gente coloca o 63 aqui embaixo para a gente fazer essa diferença aqui. Então, 3 menos 3, 0. 6 menos 6, 0. Deu a mesma coisa, né? Porque nós utilizamos o mesmo número, só que aqui é pelo método longo. Então, aqui eu só mostrei que a gente consegue obter o mesmo resultado fazendo assim mentalmente. E é interessante a gente fazer dessa forma para a gente, né? E deixando o nosso raciocínio lógico aí mais rápido, mais aguçado. Então, fazer mentalmente é muito bom. Tá bom, pessoal? Fora que o método longo demora mais um pouquinho, pelo próprio nome diz, né? Método longo. Então, pessoal, a gente acabou de fazer essa divisão, né? Então, aqui, ó, tá arrumadinho aí a divisão que a gente acabou de fazer. Então, aqui, o 243 é o dividendo e o 9 é o divisor, conforme tá escrito aqui, né? O resultado, que é 27, é o quociente, que chama de quociente, e a gente tem um resto, que nesse caso foi 0, ou seja, a divisão é exata. Toda vez que o resto for 0, a divisão é exata. Então, aqui está escrito, ó, como o resto da divisão é igual a 0, a divisão é exata. Então, quantos alunos há em cada classe? Em cada classe há 27 alunos, que foi o resultado aí da nossa divisão. Certo, pessoal? Bora para a nossa segunda situação? Situação 2. Uma editora enviou 183 livros para a biblioteca de uma escola. Eles foram colocados em 12 caixas, de modo que todas as caixas tivessem o mesmo número de livros. Quantos livros foram colocados em cada caixa? Então, uma editora enviou aqui, ó, 183 livros para a biblioteca de uma escola, colocado em 12 caixas, de modo que todas as caixas tivessem o mesmo número de livros. Então, quantos livros foram colocados em cada caixa? Como que foi distribuído aí esses livros dentro dessas caixas, né? Então, aqui também utiliza a ideia de divisão. Para resolver esse problema, a gente precisa fazer 183 dividido por 12. Como eu disse para vocês, os dois pontinhos significa divisão. Então, bora fazer aqui a divisão, né? De 183 dividido por 12. Aqui nós temos o número, o dividendo. Nós temos unidade, dezena e centena. E o divisor tem unidade e dezena, tem dois números. Então, vamos olhar aqui os nossos dois primeiros números. O 18, aqui no dividendo. Ele é maior do que 12? Sim. Então, é possível dividir 18 por 12. Então, vamos fazer essa divisão, né? 12 vezes 1 dá 12. Se a gente for fazer 12 vezes 2, dá o dobro de 12, que é 24. 24 passa de 18, então vai ser 12 vezes 1 mesmo. 12 vezes 1 dá 12. Para 18, restam 6, né? 6 dezenas. Então, baixa o 3 aqui no lado. E vamos fazer 63 vezes 12. Agora, a gente tem que tentar fazer pela tentativa. Porque a tabuada do 12, a gente já não costuma ter estudado aí nos anos anteriores, né? Então, vamos tentar, por exemplo, 12 vezes 6. Vamos ver se dá? Vamos supor que 63 dividido por 12 dá 6. Então, vamos ver se dá, ó. 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12. Fica 2 e vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Passou. Então, não vai ser 6. Então, provavelmente deve ser 5. Vamos fazer? 12 vezes 5. Né? 5 vezes 2, 10. Então, fica 0 e vai 1.
5 vezes 1, 5 mais 1, 6. 60. Ó, nenhum dos dois deu 63, né? 12 vezes 6 dá 72, passou de 63. E 12 vezes 5 dá 60. Então, a gente utiliza o menor valor. Então, aqui vai ser, ó, 63 dividido por 12 dá 5. Qual a diferença, né? 60 para chegar em 63, resta 3. Então, aqui teve um resto. Então, aqui, ó, é uma divisão que não é exata. Teve resto, que o resto não foi igual a zero. Então, a divisão não é exata. Então, aqui nós temos que 183 é o dividendo, que é o que a gente quer dividir. O 12 é o divisor. O 15 é o quociente, que é o resultado da divisão. E o 3 é o resto. Então, como o resto é igual a 3, não é igual a zero, a divisão aqui, ela não é exata. Portanto, em cada caixa serão colocados 15 livros e sobrarão 3, que provavelmente serão encaminhados em um pacote à parte, certo? Bora agora para a nossa terceira situação? Uma equipe de voleibol é composta de 12 jogadores, sendo 6 titulares e 6 reservas. O professor de educação física de um colégio dispõe de 192 alunos para organizar um torneio de voleibol. Quantas equipes com titulares e reservas ele vai conseguir formar? Então, ele vai ter que fazer uma equipe completa, né? Porque tem que ter tanto titular quanto reserva. A ideia aqui também é de divisão, né? Porque pretende-se descobrir quantas equipes ele vai conseguir formar com um total de 192 alunos. Queremos saber quantos grupos de 12 cabem em 192. Ou seja, podemos fazer 192 dividido por 12. Então, bora lá, vamos fazer. Formei já aqui a conchinha, né? 192 dividido para 12. Mais uma vez, aqui o dividendo nós temos unidade, dezena e centena, né? E aqui no divisor nós temos só unidade e dezena, nós temos 2 números. Então aqui a gente vai pegar os 2 primeiros números e nós vamos ver se a gente consegue dividir por 12. A gente consegue, porque 19 é maior do que 12, então a gente consegue. 19 dividido para 12 dá 1, porque se a gente for fazer 12 vezes 2, dá 24, então passa de 19, né? Então, 12 para 19 restam 7. Certo? Aí eles podem fazer nos dedos, pode fazer mentalmente, como eu havia explicado na primeira situação. Você pode fazer, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pode fazer a continha, como vocês acharem melhor, tá, pessoal? Então, aqui a gente sobrou, então, 7 dezenas, né? Que tá na casinha aqui das dezenas. Então, a gente vai baixar aqui as 2 unidades. 72 dividido para 12. A gente acabou de ver no exercício anterior, se vocês quiserem, ó, a gente pode ver aqui, ó, que 6 vezes 12 dá 72, né? Que a gente fez junto essa conta. Então, 72 dividido para 12 dá 6, certinho. 6 vezes 12, 72, resta nada. Aqui nós já temos uma divisão exata, né? E 192 dividido para 12 deu 16. Esse é o nosso resultado da nossa divisão. Então, aqui nós temos, ó, mais uma vez, 192 é o dividendo, né? 12 é o divisor, os 16 é o resultado, que é o quociente, e o resto, neste caso, foi 0. Nós temos uma divisão exata. Então, ele vai conseguir, professor de educação física, ele vai conseguir formar aí 16 equipes para compor aí, né, equipe de voleibol neste torneio. Ok, pessoal? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece aí de deixar o seu like, comentar o que vocês acharam, se tem alguma dúvida, se querem que eu faça outro vídeo fazendo ainda mais exercícios, tá bom, pessoal? É isso, ó, um beijão, tchau e tchau.